doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flecha. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Amém? Deus maravilhoso, fala conosco, Senhor, desvendando os mistérios da Tua palavra, confirmando, meu Pai, a bênção, confirmando a vitória, o livramento, meu Pai, a proteção divina para todo este povo, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, pode sentar, aleluia. Pode louvar o Senhor e aleluia. Irmãos, esta palavra aqui, ela fala assim de uma pessoa que está aflita, né? Que é um rei. Ele tem uma guerra para guerrear, mas ele está muito aflito, porque parece os inimigos ser mais forte, maior do que ele. Então ele corre ao profeta, ao servo de Deus, para receber uma palavra, para receber uma oração, para receber uma direção, né? E o servo de Deus, que é Eliseu, ele está doente da morte que ele viria morrer. Você vê que Eliseu era carne como eu e você, né? Ele também sofria pelas mesmas causas que a gente sofre. E ele estava doente. Tem pessoas que acham que um servo de Deus, uma pessoa que serve a Deus, não pode passar luta, não pode ficar doente, não pode não, porque ele é outra espécie, né? Não, nós todos somos iguais. Todos estamos sujeitos às mesmas lutas, aos mesmos problemas. Só que a interpretação dos fatos, da realidade é diferente quando a gente tem fé em Deus, né? Porque o que vier, a gente está crendo que o Senhor está com a gente e que vai nos ajudar. Aí, aleluia, Eliseu estava ali doente, mas Jeoás precisava de uma palavra. E às vezes você está passando luta, mas não é pelo fato de você estar passando luta que Deus não vai falar contigo para te dar uma orientação para você orientar outras pessoas. Então, minha irmã, então, meu irmão, independente da luta, da prova que você está vivendo hoje, você pode abrir a boca e aconselhar outro que chegar por perto de você. Se o Senhor te inspirar, pode falar alguma coisa para esta pessoa, porque o Senhor vai dar uma direção, o Senhor vai abençoar, né? Às vezes a pessoa fica assim: eu estou passando uma luta assim, aí lá vem fulano, eu vou fazer como não estou nem vendo, porque eu já estou na luta, eu não quero pegar a luta dos outros. Não é que você vai pegar a luta do outro, mas o Senhor nos ensinou que nós devemos se compadecer uns dos outros, né? E a palavra do Senhor diz que nós devemos orar uns pelos outros, porque às vezes eu orando por mim mesmo, eu estou fraco, eu já não estou nem crendo que acontece, né? É isso na minha casa, na minha família. Mas se outro vir com o mesmo problema ou pior, às vezes dá um ânimo de você, dá um ânimo para ele, aí você: não, vai dar certo, dá certo. Mas ninguém sabe como está a tua situação, você sabe. Mas aí você começa a orar pela situação daquela pessoa, e aquela pessoa, ela começa a ser abençoada. Então, por isso que a palavra de Deus diz: orar sem cessar. Nós devemos orar uns pelos outros.
porque o Senhor vai abençoando. Às vezes a minha irmã está hoje com um problema e a tua amiga lá no trabalho falou do problema que ela está passando e você conseguiu dar uma palavra para ela. Às vezes o meu irmão está passando pelo desemprego, está passando por uma adversidade muito grande, não está conseguindo ali pagar as suas contas, mas alguém chegou perto de você reclamando e você foi e falou: rapaz, Deus é bom. Olha para trás e veja o tanto de gente que está pior que a gente. Vai dar certo. Você deu palavra de ânimo. Você está precisando de ânimo, mas você deu ânimo porque quem dá a fortaleza para nós é Deus. E se a gente focar só no nosso problema, a gente não vai para lugar nenhum mais, irmãos. A gente morre ali. Mas o Senhor está nos convidando para olhar para cima, porque é do alto que vem a nossa resposta. É de Jesus, é do Senhor que vem a nossa bênção. Aleluia. Que a palavra diz: e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Então ele estava ali. Os profetas podem ter orado, podem ter falado: Senhor, dá mais dias de vida para Eliseu, ele é uma bênção. Mas o Senhor ia recolher. Mas não era porque ele estava ali que ele não ia dar uma direção por Deus para outra pessoa que chegasse. Não, ele estava mesmo ali, enfermo, mesmo ali, acamado, mas ele sabia o Deus que ele serve. Nós não vamos ser eternos nessa terra. A gente quer ser eterno. Nossa, eu não quero morrer. Aí quando alguém pensa na morte, Deus me livre, não, vou viver muito, né? Graças a Deus, tem que ter essa mente mesmo, que você tem que viver e viver com qualidade, né? Porque, irmãos, a vida é um presente de Deus. Você não pode destruir esse templo que é você, porque você está mal, não estou bem, eu quero me destruir, eu vou me matar. Não, isso não provém de Deus. Deus deu a vida e Ele tira. Não maltrate você mesmo, porque hoje você está na luta, porque amanhã pode ficar bem de volta, né? Hoje às vezes você está passando uma maré, uma tempestade muito grande, que você olha para os lados e não vê ajuda, mas esse dia difícil vai passar, porque o Senhor, Ele trabalha no inconsciente, lá na alma, Ele vai além da nossa experiência humana para ajudar a nossa vida sentimental. Quem sabe o Senhor está trazendo à tona hoje esta luta, este problema, para curar uma ferida lá do passado, porque às vezes você está vindo e volta, patinando na mesma luta, patinando na mesma provação, que o Senhor está trazendo aí esta provação, essa luta, não para a tua derrota, mas às vezes para te edificar em algo, né? Eliseu já era um homem provado em muitas coisas. Ele tinha agora aí os seus dias, né? Talvez até contado, ninguém sabe se o Senhor já tinha falado algo assim para ele, mas ele estava ali. E mesmo ali, na sua enfermidade, ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Quantas vezes a gente está bem e não tem disposição nenhuma para fazer as coisas de Deus? Tá tudo bom, né? Tá empregado, tem dinheiro na conta, a família está estruturada, tem uma moto, uma bicicleta, um carro na garagem, mas alguém chama para fazer a obra, fazer uma visita, fazer isso aqui. Não tem tempo não. O tempo que eu tenho agora é dar uma descansada. Mas nós sabemos que nós podemos descansar um pouquinho, sim, mas nós temos que trabalhar para o Senhor. Nosso descanso não é aqui, né? Todas as vezes que nós fazemos algo, nós não devemos, quando é algo espiritual, não devemos olhar para as pessoas e esperar a recompensa dela, porque elas não têm recompensa para a gente. E todas as vezes que a gente olha esperando um obrigado, um Deus abençoe das pessoas, um abraço das pessoas, a gente fica frustrado, porque é daquele que você mais ajuda, daquele que você mais abençoa, que pode vir a maior luta, né? Então, fique atento à vontade de Deus. Se derrame aos pés do Senhor, em lágrimas, pranto, o que for, mas conte ao Senhor os teus problemas, que Ele vai te ajudar a passar pelo vale, passar pelo deserto, passar pela prova e ainda te erguer, te fortalecer. Porque o servo de Deus estava ali, mas estava
convicto de que Deus podia fazer ainda muitas coisas através da sua vida. Chega um homem de autoridade, um rei. O rei vai lá e diz: meu pai, daí diz isso, meu pai. A palavra de Deus diz assim que ele chorou. O rei chorou, vê Eliseu daquela forma. Acho que ele pensou: se o servo de Deus recolhe esse servo de Deus, e onde eu vou buscar uma palavra agora? E agora quem é que vai orar para mim agora? Servo de Deus, meu pai. Aí ele ainda fala, um dizer que eles falavam muito lá: carros de Israel e seus cavaleiros. Eu acredito que ali ele ficou tomado de uma tristeza muito grande. E agora? Eu vim aqui, né? Quem sabe ele andou uns quilômetros, sei lá, para ir lá, mas o profeta está doente. E às vezes, e agora? O que vai ser? Mas aquele servo, a carne dele estava enferma, mas a alma estava curada e repleta de sabedoria de Deus. Aleluia, glória. Aquele homem, mesmo ali enfermo, ele disse: toma um arco e flechas. Arco e flechas eram armas de batalha, armas de guerra, né? Se fosse hoje seria assim: pega aí o fuzil, pega aí tal coisa. Não, mas naquela época uma boa arma de guerra, além da espada, da lança, era o que? A flecha, o arco de flecha. Aí Eliseu diz: toma um arco e flecha. E tomou um arco e flecha. Então disse o rei de Israel. Então aí ele dá uma ordem ao rei de Israel. Ele disse assim: põe a tua mão sobre este arco. Aí o rei de Israel pôs as mãos. Aí Eliseu põe as mãos dele por cima da mão do rei e diz assim: agora pega a flecha. Aí o rei pegou a flecha e eles armam a flecha. Aí diz assim: agora manda abrir a janela que dá para o oriente, abre a janela. Aí eles abriram a janela. De certo que era a janela do quarto, né? Abre essa janela. Assim diz o Senhor: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios. Então tá ali, né? O arco na mão do rei e o profeta segurando em cima da mão do rei. Aí ele falou assim: abre essa janela. Agora essa flecha que a gente vai soltar desse arco aqui é flecha de livramento. Você vai atirar, que essa aqui é livramento contra os sírios. Vai lá. Aí pela janela ele atirou. Aí agora o profeta solta da mão do rei e diz assim: pega aí as flechas, pega o arco e pode ferir a terra. Ferir a terra era para ele lançar mais vezes. Aí, aquela, sabe, a pessoa que não está focada no mistério, vai lá, pegou do arco, da flecha, vai lá. 3 vezes. Aí o profeta olha para ele e pensa: meu Deus, eu estou acamado, mas o homem que está sem fé. Só essa, só. Aí a palavra de Deus diz que o profeta se indignou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, de 5 ou 6 vezes. Eu pensei que você atiraria contra a terra, porém só 3. Então só essas 3 vezes. Só que com essas 3 vezes você não consegue tudo o que era necessário. E foi essa palavra que foi dada. Irmãos, tem culto que você vem, que é um mistério. Tem oração que você vai fazer de manhã, que é um mistério. Tem voto que você faz com Deus, que tem mistério. Tem uma pequenina palavra lançada ali por alguém no teu trabalho, ou você falando para alguém, que existe um mistério muito grande, mas a falta de fé impede você receber a bênção por completa. Aleluia! A falta de perseverança, a falta de atenção no mistério faz a gente não alcançar a bênção. O homem sai de casa em busca de uma resposta. Chega lá, o profeta acamado, mas ainda que está ali enfermo, ele estava com visão celestial. Aleluia. E ele diz: olha, é flecha do livramento, né? É oportunidade de livramento. E o homem que era um rei, que era já ali treinado na guerra, ele podia dar uns 100 arcos,
tirando. Ele podia fazer de uma metralhadora, mas acho que ele falou assim, só ficar jogando arco aí, jogando arco da janela. Mas tinha um mistério. As coisas de Deus às vezes são tão simples que a pessoa olha e pensa assim, mas Deus não ia estar nisso aí não, está simples demais para dar certo. Mas é uma simples obediência. É de uma coisa simples e pequenina nasce uma fé. O Senhor não mede a nossa fé se ela está grande ou pequena, Ele quer a obediência em cima dessa fé, né? Porque o Senhor, Ele não cobrou das pessoas que elas tivessem uma grande fé, não. Porque Ele ensinou pela palavra que por uma pequenina fé as pessoas poderiam alcançar coisas grandes. Aleluia. Então hoje o Senhor diz para mim e diz para você, se alguma coisa Ele prometeu, se alguma vez você saiu de casa em busca de uma palavra, em busca de uma profecia, em busca de uma revelação, para qual que seja o lado que você for, o Senhor falou, então creia e vai dar certo, creia, vai dar certo, porque o Senhor não mente, o Senhor não se engana. Deus nunca se enganou em dizer algo para alguém. E quando Deus está falando, Ele usa coisas simples. Usou um servo. Todo mundo já sabia que Eliseu era servo de Deus, mas agora podia até descrever, está doente, coitado, ele está mandando eu jogar pela janela arcos e flechas, arrumar arco aqui e ficar lançando pela janela, olha só. Mas ali havia um mistério. Muitas vezes o Senhor fez e faz mistérios na nossa vida. Às vezes você não percebe, mas tem mistério de Deus acontecendo na tua casa. Às vezes você não percebe, mas tem mistério de Deus acontecendo lá na faculdade, lá na escola, lá no colégio. As coisas estão mudando, desencaixando para encaixar melhor e você está triste, angustiado, porque isso está acontecendo. Mas se você soubesse o tamanho da bênção, o tamanho da obra que o Senhor está para realizar, para concluir ali, você dava graças a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente pede pela mudança, mas quando as coisas começam a mudar, a gente reclama. Muitas vezes a gente fala, Senhor, faz uma obra, mas não tem obra se não tiver quebradura. Tem que quebrar o vaso, tem que moldar o vaso. E muitas vezes a gente não quer essa obra. Nada vai se fazer se não tiver um esforço, né? As coisas não são, na nossa realidade humana, não é igual conto de fada, história de criança, que a gente fala, era uma vez, e foi assim, e acabaram felizes para sempre. Para nós não tem isso não, né? Ou então, era assim, e fez lá, pegou uma varinha mágica e já foi tudo perfeito, né? Também não tem isso para nós não. Tem assim, Jeremias desce a casa do oleiro, aí o servo de Deus vai lá e desce. Veja o que eu estou fazendo ali, veja o que o oleiro está fazendo. Ele está com barro na roda, ela está rodando aquele barro. E até hoje é assim, né? Na casa de um oleiro artesanal, aí está aquela roda lá, o oleiro põe o barro, levanta a massa e transforma o barro do jeito que ele quiser. Mas às vezes já está até bonito, e ele vai amassar de novo, porque ele quer fazer novo. Mas, e agora, ali é o barro, e o Senhor diz assim, assim é vós, Israel, o povo, o meu povo é assim, como está na mão do oleiro. Eu levanto, eu amasso, eu faço do jeito que eu quero, até ficar bom. Aí, quando o Senhor está trazendo à tona os nossos erros, os nossos pedregulhos, o nosso defeito, está trazendo à tona todo o problema, aí dói demais, irmãos, mas vai passar, creia que o livramento virá, assim como tinha uma palavra dizendo que era flecha de livramento contra os sírios. Quem eram os sírios? Os inimigos. E hoje nós temos inimigos. Quem é o nosso inimigo? O de sempre. É a antiga serpente, o dragão, o devorador, o inimigo. Satanás é o destruidor, o inimigo das nações, o inimigo do povo.
Se as pessoas não estiverem com Cristo, não estiver guardado no Senhor, está correndo perigo nas mãos do inimigo. Toda hora o inimigo está rugindo como um leão querendo destruir. Ele não acha nada legal, nada bonito de ver uma pessoa se apartando do mal, se apartando do pecado para fugir para a luz. Ele quer que aqueles que estão nas trevas fiquem lá e aqueles que estão na luz que percam o brilho de Deus, que percam a graça de Deus, mas pelo poder de Deus. O Senhor hoje dissipa este mal que está querendo tragar a tua casa, a tua família, a tua saúde, o teu matrimônio. O Senhor consegue hoje livramento, aleluia, porque você vai. E aquele que pede, aquele que busca, aquele que confia no Senhor, ele recebe, aleluia, porque a palavra de Deus diz no livro de Hebreus 11 que nós precisamos ter fé. E o que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Ainda não está concreto, mas pela fé a gente já está imaginando que vai ser assim. Pelos sonhos, pela imaginação, eu creio que vai ser tremenda a obra, que vai ser maravilhosa a grande bênção. E aí lá em Hebreus 11, 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então assim, se não tiver fé, é impossível você crer que vai dar certo. Se você não crê nessas palavras, você acha difícil demais crer, parece que é coisa de igreja, coisa de vida, é só uma conversa. Não, não é. Mas você precisa ter fé. Mas a minha fé é tão pequena, mas em cima dessa pequena fé, começa a pedir multiplicação, que o Senhor multiplica. Diga: Senhor, eu quero crer, eu quero ver milagre acontecendo na minha casa. Eu quero crer, eu quero confiar que o milagre, a bênção vai acontecer no meu casamento, na vida do meu filho, na vida da minha filha, na vida da minha nora, na vida do meu genro, que a bênção vai acontecer lá na faculdade, que a bênção vai acontecer lá no comércio, que a bênção vai acontecer na minha viagem. Senhor, eu creio, eu quero crer, me ajuda a confiar. E o Senhor vai dizer: você está querendo? Eu faço crescer. Eu vou ajudar, porque a gente pede, mas quem dá o crescimento de toda a obra, assim, até da nossa fé, é Deus. E o Senhor se agrada, porque a palavra de Deus diz também: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Aquele que pede, ele recebe. Agora, como que você vai receber se você nunca pediu? E se você pediu uma vez e nunca mais pedir, é sinal que não é importante. E se não é importante, Deus não vai dar, Deus não vai fazer, porque o Senhor, Ele tem muita coisa para se fazer. Então aqueles que pedem mais é aqueles que vão receber. E aqueles que pedem e eles buscam e crê, é para aqueles que será direcionado o milagre. Porque o Senhor gosta de abençoar aqueles que gostam de passar pelo vale, passar pelo deserto, mas honrar. Você tem que ter história, tem que ter testemunho com Deus. E para ter um testemunho com o Senhor, Ele muitas vezes vai nos deixar despido e descalço de todos, porque ninguém vai nos ajudar, mas haverá uma nuvem de glória, haverá um grande livramento, haverá uma presença santa e poderosa, aleluia, nos livrando, nos guardando, porque o nosso Deus é provedor, aleluia, porque o nosso Deus é poder, porque o nosso Deus é ajuda. O Senhor é fortaleza na hora da angústia, o Senhor é escudo, é broquel, é auxílio para aqueles que o buscam. O povo de Deus nunca foi confundido e envergonhado. Foram sempre abençoados quando pediram ao Senhor auxílio. Todos, irmãos, que pedem uma resposta, Deus dá. Esses dias uma pessoa falou, estava reclamando de algumas coisas, e aí eu falei algo, e ela falou: não, mas não dá certo, não, que nem na igreja eu estou indo, como é que Deus vai falar comigo? Eu falei: mas Deus está falando aqui, no trabalho mesmo, Deus está falando. Ela olhou para mim: não, ela está falando assim, Deus usa o profeta onde Ele quer.
Só que a pessoa tem que se endireitar e ela estava achando que eu estava brincando, mas ele estava falando sério. Assim, às vezes a pessoa quer escolher ocasião, quer ser honrado e não quer ser repreendido em nada. E a palavra de Deus diz assim, que o filho que não tem correção, ele é bastardo e ele não está sem pai. Mas se o Senhor ainda está olhando para nós como filho, ele vai continuar corrigindo. Porque o pai que quer bem o filho tem que corrigir. O filho mimado demais não vai prestar, porque não vai valorizar nada. Mas aquele que é corrigido, ele agradece, porque ele sabe como que dói, como que custa passar tal coisa, passar tal coisa. Então, se a pessoa estiver fora do prumo de Deus, por Deus ele não vai ser honrado, porque Deus não vai derramar pérolas e preciosidade em cima do erro, porque a pessoa nunca vai se corrigir. Ela nunca vai achar que ela está com pecado, que ela tem que renunciar. Não, ela vai achar que está bom, porque está confortável. Mas todas as vezes que o Senhor quer trazer algo novo, quer nos honrar em alguma coisa, Ele permite luta, e no meio da luta a pessoa às vezes vai perder tudo, mas não perdendo Cristo, não perdendo a fé, não perdendo a graça de Deus, o Espírito Santo. Então ele tem tudo, porque todas as coisas se renovam. O Senhor renova a nossa aliança com Ele, o Senhor renova a nossa fé. Eu não sei de quais batalha você está vindo, ou o que você está passando, mas eu sei que o Senhor tem a flecha do livramento, aleluia. Eu sei que o Senhor tem a vitória para conceder na tua vida, minha irmã. Eu sei que o Senhor tem a vitória para conceder na tua vida, meu irmão. Então se alegra porque a bênção vai chegar, se alegra porque a vitória vai chegar. Mas quando o Senhor te dá a oportunidade de fazer o voto, fazer a campanha, de fazer o jejum, de fazer o clamor, de levantar pela madrugada, se levante e vai e faça, porque senão as flechas vão ser poucas e na hora da angústia você não vai suportar. Então pegue o conselho de Deus. O servo de Deus estava acamado, mas se indignou. Falou, bicha vida, você acha que lançava mais flecha do que o próprio rei aí, que está bom de saúde, forte. Ele quer a bênção, mas ele não quer esforçar. Esforça, tem bom ânimo, que o Senhor será contigo. Amém? Palmas para o Senhor.